Boa noite. Delegacias superlotadas nesta segunda-feira. Isso porque policiais civis em greve desde sábado agora definem que delegacias funcionam. Primeiro foram os professores, depois os servidores dos Correios. Agora é a vez da população enfrentar a greve dos bancários. Segurança em crise no Ceará. A Polícia Militar está em greve desde quinta-feira. A paralisação assusta os turistas e pode prejudicar a virada do ano numa das praias mais famosas do Nordeste. E a greve dos servidores do Detran completa hoje uma semana. Enquanto grevistas e governo não entram em acordo, os prejuízos se acumulam para a população. Motoristas já estão indo para o coletivo. Agora, o que a gente mostra aí, pelo menos teve uma senhora que meteu o pau na categoria. Aí chega aqui porque é líder comunitária, já estava dizendo que era outra coisa. Quer dizer, há uma confusão muito grande e no meio dessa confusão é a população que está perdendo. Fato é que mais uma vez o trânsito na Praça Portugal ficou complicado. Nossa equipe registrou o momento em que os trabalhadores da construção civil se concentraram na Praça Portugal. Sentados na calçada, os operários da construção civil jogam baralho enquanto o trânsito segue bloqueado. No centro da praça, um homem fuma um cigarro, que parece ser de maconha. O que nós observamos hoje, muitas vezes, é um distanciamento da sociedade frente ao exercício de greve, que é algo muito preocupante. Mais do que isso, cada vez mais se estabelece parâmetros mais restritivos ao direito de greve. A imprensa, ela, de um certo modo, ela ajuda às vezes a própria patronal a atacar os trabalhadores. Porque os trabalhadores, quando estão trabalhando, se você precisa de um órgão da imprensa para ir mostrar uma filmagem, para fazer uma entrevista com um trabalhador que está sendo massacrado, que está sendo humilhado, sendo explorado 24 horas por dia, dificilmente se vai. Mas quando se põe na rua, os trabalhadores na rua, se tiver uma passeata tranquila, pacífica, a imprensa vem e não mostra. Em maio de 2012, os trabalhadores gráficos lançaram-se em greve por melhores condições de trabalho, por aumento de salário. E foi uma greve que foi reprimida de forma até violenta. Essa greve foi fraudada pelas empresas. Subtenente, o senhor como representante da polícia que está aí dentro da empresa, era bom que o senhor pudesse chamar todos os trabalhadores aqui na porta, porque esses trabalhadores estão confinados dentro da empresa desde ontem. Isso é cárcere por nada, isso é crime. Houve uma manifestação de apoio e nesse ato aconteceu um incidente onde os seguranças do jornal tentou agredir um dirigente sindical e nessa confusão os trabalhadores reagiram até para proteger o dirigente que estava no momento organizando o ato e a vidraça da empresa foi quebrada. Então, na oportunidade, foi o fato que a empresa necessitava para criminalizar o movimento dos trabalhadores. Após o acontecido, o ato de criminalização foi muito forte. Todos os segmentos da sociedade criminalizaram o movimento social, não levaram em consideração os fatos. Depois, posterior a isso, a empresa apresentou uma denúncia na Polícia Civil. Essa denúncia, a empresa trazia 6 pessoas que dizia ter visto o companheiro Juarez durante a manifestação, quando na verdade o companheiro Juarez, que é diretor do nosso sindicato, sequer esteve no local no dia do ato. Olha, todas as nossas greves elas são tratadas como crime. Para sintetizar a história de 2012, agora na greve de 2012, a justiça, os empresários fizeram 135 BO. 135 BO contra o nome de Nestor Bezerra, que é um dirigente que nenhuma das vezes não foi para o trabalhador ser necessitado, para o trabalhador por necessidade, mas foram 135 BOs. 3 processos. O primeiro processo por depredação do patrimônio privado, segundo processo, tentativa de homicídio, e o terceiro processo, formação de quadrilha. Agora você imagina só, você tem que parar no fórum da justiça criminal porque você lutou. Nós sabemos que lutar não é crime, lutar é uma necessidade. Nossa greve
né, de 2012, né, foram presos 21, né, companheiros, né, que estavam lutando pelos seus direitos. As greves do Detran, todas elas foram, digamos assim, teve um tratamento por parte do Estado de forma muito autoritária, né, com condutas antissindicais, e nós fizemos 5 movimentos de greve, e tendo o de 2011, que foi o mais repressivo, né, porque foi usado inclusive a força policial. Porque ali estavam os representantes do trânsito, sobretudo os fiscais e agentes de trânsito, tentando impedir que um ônibus que estava irregular saísse de dentro do Departamento Estadual de Trânsito, conduzindo servidores que iam prestar serviço nas comissões do interior do Estado. Choque pra bandido! Choque pra bandido! Choque pra bandido! Nesse episódio também houve algo de muito grave que eu considero, né? A companheira Edilene, que é tesoureira, né, uma das diretoras do sindicato, ela não resistiu naquela pressão psicológica, então ela veio a desmaiar. E a tropa de choque incontinente naqueles comandos dele, que só eles mesmos que entendem, que é um comando que quando dá um comando, ele por baixo, ele, digamos assim, ele reprime fisicamente. Então a gente teve que dar um grito desesperado, né, para que eles parassem, que eles iam nos tirar de lá, mas que parasse um pouco para a gente retirar a nossa companheira para ser socorrida, né? A criminalização, ela é um mal que deve ser banido da nossa sociedade, ela deve ser entendida quando os governos não compreendem a necessidade de dialogar com os trabalhadores, e enquanto presidente do Sindicato APO, entendo que a história nos ensina, e a história nos ensinou, que a greve é um instrumento legítimo dos trabalhadores, portanto, não vamos abrir mão desse instrumento. Nós ainda temos contado com um problema muito grave, que são as práticas antissindicais. Sindicatos patronais registrando chapas em sindicato de trabalhadores, intervindo em processos eleitorais, diretores de sindicatos sendo demitidos, né? E muita perseguição, que ainda não está definida a quantidade de diretores estáveis nas direções dos sindicatos. Então, muita perseguição com relação a isso, um ataque muito grande à questão das finanças dos sindicatos, muitas perseguições aos sócios dos sindicatos. São questões extremamente importantes e que têm afetado de forma muito danosa das relações de trabalho no Brasil. Então, em 2012, eu sofri perseguição, sendo transferido para fora da capital, sendo transferido para o interior do estado. Ganhei na justiça o direito de voltar, mas infelizmente por conta de outra reunião na rua, a qual eu assisti, porque julguei ser nos moldes da Constituição Federal, eu participei, com a consciência limpa, e infelizmente sofri um processo administrativo que resultou na minha demissão da corporação da Polícia Militar do Ceará. Após os movimentos acaba tendo essa retaliação por parte dos superiores. Eu acho que essa é uma maneira de desmotivar o servidor, mas acaba gerando uma motivação maior para ele lutar cada vez mais, para ele não abandonar a luta, para ele não abandonar os movimentos. A greve é um direito, está previsto na Constituição de 1988. Essa Constituição deu uma abertura democrática, foi uma abertura política para o país. A lei de greve foi aprovada após movimentos de rua lá pelo governo Sarney, e a lei não conseguiu de modo algum expressar a amplitude desse direito, que é um direito fundamental. Então é uma lei que, na verdade, restringe bastante essa liberdade constitucional, que é da paralisação coletiva do trabalho na busca de direitos. A greve ela é a última instância que a gente tenta, até que não aconteça, a gente tenta o diálogo, tenta levar para todas as instâncias possíveis de negociações. Aí chega um momento que, infelizmente, não dá mais para ficar na negociação. A mesa de negociação,
é sempre complicado, porque são dois interesses diferentes. Pelo lado, os empresários querem manter a sua margem de lucro e, pelo outro lado, os trabalhadores querem melhores condições de trabalho e melhores condições de salário. Isso tem demonstrado um jogo de capacidade. Quando os trabalhadores se organizam mais e que têm melhores condições de argumento, de organização, eles sobressaem melhor. Mas sempre precisamos compreender que os empresários estão sempre bem preparados para combater os trabalhadores, tanto na mesa de negociação ou em qualquer circunstância que venha a acontecer. A greve constitui um elemento importante da construção dos consensos. A democracia ela é constituída a partir de um grande contrato social, dos grandes consensos. E os consensos eles não podem ser meramente formais. Os consensos eles têm que ter legitimidade, ele tem que representar, de fato, a composição de interesses, de um lado da coletividade dos trabalhadores e do outro lado do empregador ou da categoria de empregadores. Então, para que isso aconteça, os conflitos efetivamente hão de ser vividos, né? É necessário um espaço democrático que os conflitos, eles, em lugar de simplesmente serem lançados debaixo do tapete, serem ocultados, que eles sejam vividos e que haja a superação dialética das diferenças. É assim que nós construímos a paz social, é assim que nós construímos nas democracias mais igualdade e obviamente, estabelecer um nível de segurança maior no tecido social. Que a greve é um fato social e que não é possível trabalhar com a questão da greve apenas nos limites do mero convencimento quando vai se praticar os atos de greve. A greve como fato social, ela tem a sua dinâmica própria. Então imaginar que se decrete uma greve e que no fato, na dinâmica própria dela, haja apenas o bom comportamento, é tratar com o irreal, com a dinâmica do irreal. É natural que na greve haja um recrudescimento de certas condutas. Mas isso é normal. É normal. Claro que a violência pela violência, não se admite. Mas também não se pode imaginar que numa greve não haja, para além do convencimento, do mero convencimento, como se que fosse possível alguém simplesmente declarar a greve numa assembleia e mandar cartas para os colegas de trabalho para que não fosse trabalhar, é possível e perfeitamente natural que, por exemplo, numa greve numa indústria, ou seja lá onde for, num banco, numa instituição financeira, haja uma espécie de impedimento para o trabalho, não com violência naturalmente. Todas as greves que nós fizemos foi entrado com interdito, foi acionado a justiça e a justiça deu o interdito proibitório impedindo que o sindicato fizesse as assembleias, colocando multas exorbitantes, colocando distâncias absurdas. Eu me lembro que teve um caso, e esse foi um dos piores, que eu acho que isso aí é uma prática que a gente nem entendeu se realmente ela tinha vindo do tribunal, que antes mesmo de nós fazermos a assembleia, saiu o interdito proibitório. A lei exige requisitos formais, que se for dado a esses requisitos uma interpretação mais dogmática, ninguém consegue fazer greve aqui no Brasil e a resposta está aí. Quase todas as greves hoje são deflagradas. Tão logo deflagrado já tem uma liminar, já tem uma decisão judicial determinando o retorno do trabalhador ao serviço sob pena de pagamento de multas ao sindicato, né? Aliás, por parte do sindicato e também multas por parte dos trabalhadores. Então, quase todas as greves hoje, ao final, elas são declaradas ilegais ou abusivas, com algumas exceções. E nós vimos essa ação no grande shopping. Por conta dessa ação, esse shopping entrou com ação, com um pedido de interdito proibitório, que a justiça concedeu, inclusive processando 4 diretores, e eu era inclusive um dos processados na época, que ficaram impedidos de ter acesso a esse shopping
inclusive na condição de consumidor, de cidadão. O sindicato ainda hoje, por conta desse interdito proibitório, é proibido de fazer ação sindical nesse grande shopping. Por nós ser, né, é uma categoria, né, essenciais, né, a gente tem maior dificuldade, né, porque o poder público, né, na hora, né, tem umas decisões, né, que de rodar um percentual, né, que não é justo, né, para aquelas trabalhadoras. Aí uma simples canetada, né, da justiça, né, acaba a greve dos trabalhadores, né, porque a gente entende que quando vem uma decisão, né, de liminar de 70% ou 80% das nossas categorias, né, para trabalhar, isso aí a gente não considera, né, que seja greve. Uma lei que prevê tetos, limites de paralisação, de manter os trabalhadores em atividade. E aí nós temos decisões dos tribunais que já determinaram até 80% de manutenção da atividade, 80%, respeito quem acha o contrário, mas acho que isso não é greve, isso é continuidade do trabalho, mesmo na atividade essencial. Do ponto de vista ainda normativo, há um projeto no Senado, agora recente, se não me engano, de 2011, que fala também da proibição da greve no período da Copa do Mundo. Foi chamado até de o AI-5 da Copa. É um projeto absolutamente lamentável, que contou com o apoio de partidos importantes que já lutaram a favor dos direitos sociais e hoje fica aí a pergunta se ainda lutam. É que a doutrina toda do direito de greve ainda é, ou preponderantemente, uma doutrina muito conservadora, que parece que tem ainda na memória que greve é crime, e não é. E nós estamos num momento positivo da economia. Na outra ponta, nós observamos que nas relações de trabalho é como se o cachimbo tivesse entortado a boca. E dentro dessa nova conjuntura, desse novo Brasil, nós ainda encontramos relações de trabalho extremamente arcaicas, um entendimento muito difícil ainda sobre a condição de trabalho, de vida, de segurança, de meio ambiente do trabalho, ainda com muitos desafios bastante preocupantes para a classe trabalhadora. Dentro desse contexto, muitas vezes negociações que poderiam ter saído de uma condição bastante razoável, elas tiveram que ir para um movimento paredista bem radicalizado, não só por questão de reajuste ou descumprimento de convenção coletiva, mas por questões também que nós dizemos até humanitárias. Nós pegando a manilha, botamos 2 manilhas e só vi de repente o barro desabar. Na hora que o barro desabou, prensou eu me prensei em outro barro, escorei no barro no outro, e aí tome grito e dor. Chegou a técnica de segurança, com meia hora do acidente ela chegou lá no trabalho, aí ficaram ligando se eu tinha um plano de saúde ou não tinha. Aí eu disse que não tinha. Com mais ou menos meia hora chegou a ambulância. Me mobilizou e me levou para o JF. O técnico de segurança disse para minha família que eu não tinha nada, tinha sido um arranhão, uma quedinha de nada. E tome dor e eu não sentia minhas pernas. Um dos dias mais decepcionantes para mim foi num dia que eu internado lá, todo mundo andava, só levantava da maca e eu não conseguia me levantar. Para mim foi um dos piores da minha vida. Com uns 22 dias que eu passei no IJF, voltei para casa, pensando que ia me recuperar ligeiro, ia estar tudo bem, mas não foi isso que eu pensei que aconteceu. Aí peguei uma febre de 40 graus e o meu coração batendo a 778. Aí mandaram a ambulância. Aí eu fui, mandaram ir para o hospital. Hospital particular, e rodando,
Chegamos lá, disseram que não estava liberado para mim entrar. Por 3 vezes aconteceu isso. Na 4ª vez, teve uma ordem lá que mandaram ir para o JF. E eu fiquei internado no corredor por 2 dias. Aí, os pessoal do sindicato souberam que eu estava lá na ala lá do JF, no corredor. Aí pararam lá a obra, para mim, foram lá tentar parar a obra para mim ir para o hospital particular. Às vezes a greve ela é decorrente do descumprimento pela empresa da legislação do trabalho, condições de trabalho, salários atrasados, encargos sociais que não são recolhidos. Mas quando o trabalhador entra de greve para reivindicar aqueles direitos, há o dissídio coletivo. E aí o judiciário muitas vezes se prende a este segundo momento, que é a greve em si. E aquela razão que deflagrou a greve não é analisada nos autos. A nossa categoria ela já sofre, independente de troca de gestão ou não. A todo momento a gente tem, todo santo dia, problema de ordem de direito trabalhista da nossa categoria. Desde o atraso de salário. Quando tem troca de gestão, tanto no estado como no município, aí é pior ainda, porque parece que a gestão que vai assumir não entende que a categoria, que os trabalhadores, eles têm uma data base, que tem que receber o salário em dia. Nós temos lá a prática antissindical, nós temos lá a prática de abuso, nós temos lá a prática de arrogância, nós temos a prática do descumprimento da convenção coletiva e do acordo coletivo feito, nós temos o excesso de horas extras, nós temos... Enfim, se a gente for relatar aqui, todos os dias, nós detectamos algum tipo de descumprimento da convenção coletiva e de acordo coletivo. Mas nós observamos muita irregularidade que existe no meio do comércio e serviço. Nos pequenos municípios, muitos trabalhadores nem carteira assinada têm. Nos grandes municípios, onde tem sindicato de comerciários, a luta é para que se garanta o horário de trabalho, porque muitos trabalhadores trabalham até 16 horas por dia, sem direito a hora extra. Uma categoria que não tinha salário, nós tínhamos a carteira assinada com salário mínimo, mas não recebia, e dava aula por comissão. Se desse aula, recebia, se não desse, não recebia. Não tínhamos direito a vale transporte, nem vale refeição e nem cesta básica. E aí nós começamos a fazer a negociação buscando os nossos direitos trabalhistas. Nós não podemos aceitar que seja autorizada a quebra de muro de um patrimônio público para autorizar carro de autoescola entrar por lá. E nós temos reivindicando os nossos direitos. E desde essa greve, nós passamos a ter, pelo patrão, um respeito que antes não existia. Mas nós temos uma convicção que tudo que nós conquistamos foi na luta, foi na mobilização dos trabalhadores. Foi assim na época da redução da jornada de trabalho, foi assim para garantir o 1º de maio, foi assim para garantir o Dia das Mulheres. E a gente enfrenta muito essa luta, a mobilização dos trabalhadores, negociando, estamos abertos para conversar com todo o segmento patronal, mas tem um momento que tem que ter um movimento mais radicalizado dos trabalhadores. Todas elas trouxeram, de certa forma, algum benefício aos trabalhadores. Ganharam, de certa forma. Não seria irônico dizer que todas as reivindicações, toda a pauta foi ganha, mas pelo menos uns 50%, 60% das nossas reivindicações nós conseguimos durante a greve. As greves, apesar de ter deixado sequelas, né, nos trabalhadores, mas é como a gente fala, a luta, ela traz, digamos assim, conquista aos trabalhadores. Primeiramente, na sua dignidade, né, como restabelecimento da sua dignidade. E conquistas também imediatas, em termos de salário, em termos de melhores condições de trabalho. Certamente que nós tivemos alguns avanços. Quero aqui, nesta manhã, mostrar a minha arma. Essa é a minha arma. Então, meus companheiros, essa é a arma que eu ganho
dia. O que eu não preciso é trabalhar por um salário que não é digno.